Minha ex-mulher me deixou por meu melhor amigo e ele me segurou pelo pescoço quando a confrontei, então fiz isso, tenho 47 anos. Minha ex-mulher, 48 anos, me deixou há 1 ano e meio por um cara que era casado com a melhor amiga dela do ensino médio, que amiga ela se mostrou ser, não é mesmo? Nós estávamos casados há 20 anos e pensava que tínhamos 2 filhos juntos. Recentemente descobri que minha filha de 6 anos não é minha, ela é dele. Ela sabia disso desde o primeiro dia de gravidez e manteve isso para mim, e é meu nome que está na certidão de nascimento, e pretendo lutar pela guarda, já que ela tem sido minha filha e o documento é legalmente vinculativo. Ela pode não ser de sangue, mas é minha filha, claramente. Claro que este caso tem sido famoso por algum tempo. Descobrir foi um golpe duro. Quando perguntei a ela se era ele ou eu, ela disse que era ele. Por quê? Porque ele pode se recuperar rapidamente e continuar. Essa é a única razão. Esqueça o fato de que eu trabalhei em 2 empregos para colocá-la na escola e continuei a fazer isso para que ela pudesse ficar em casa e criar nossos filhos e me trair. Abri mão de perseguir meus sonhos e carreira na música por ela, para que ela pudesse seguir os dela e ter uma família. Eles têm sido a coisa mais importante na minha vida. Minha ex sempre foi uma mulher fria e velha. Ela é bipolar e a vida nem sempre foi fácil. Seus ataques e abusos físicos e emocionais eram tão esmagadores, mas eu suportei porque pensei que ela não podia evitar, mas descobri que isso não era inteiramente verdade. Ela admitiu para os amigos que muitas vezes me socava porque sentia vontade ou não estava conseguindo o que queria. Meus filhos testemunharam em várias ocasiões ela me agredindo verbal e fisicamente. Sendo abusado repetidamente e a cada vez eu aceitava sem revidar, odiando meus filhos por testemunharem isso. Em um momento, próximo ao fim, ela estava furiosa comigo por não tirar o lixo assim que cheguei em casa, agarrou-me pelo pescoço e começou a apertar enquanto meu filho ficava horrorizado assistindo. Eu disse a ela que nosso filho sempre se lembraria disso, e ela me soltou. Eu deveria ter saído há muito tempo, eu sei disso agora. Gostaria de pensar que, se não fosse por meus filhos, eu teria ido embora, mas eu não queria que eles tivessem um lar desfeito e mantive a esperança de que um dia minha esposa voltasse a ser a mulher por quem me apaixonei. Agora sei que esses dias estão mortos e enterrados, e estiveram por anos. Depois que tudo veio à tona, minha esposa sentou-se com sua amiga, cujo marido estava traindo, e disse-lhe sem rodeios: sim, é verdade, não me arrependo. E então minha esposa se levantou e foi embora. Fui informado disso por sua amiga. Minha esposa saiu, levou as crianças e mudou-se com ele para um apartamento atrás do nosso. Mesmo assim, eu ainda mantinha a esperança de que ela veria que a grama não era mais verde com ele. Ele tinha traído sua própria esposa várias vezes, além de com a minha esposa, e ela sabia disso. Esperei o ano inteiro seguinte esperando que ela voltasse. Ela manteve as chaves do apartamento e eu presumi que ela ainda a segurava porque sabia que voltaria para casa. Mas no final desse ano, eles começaram sua crueldade novamente, com ele constantemente aparecendo no ponto de ônibus enquanto eu estava colocando as crianças no ônibus para a escola e dizendo: vim ver minha filha indo para a escola, não sua filha, minha. Eu disse a ele: então por que você estava tão contente nos últimos 5 anos em me deixar criá-la, dar meu sobrenome a ela, me deixar estar lá no nascimento dela e criá-la como minha? Onde você estava? Por que meu nome está na certidão de nascimento dela em vez do seu? Isso quase me rendeu um soco no rosto, e me rendeu uma visita bêbada de ambos no final da noite, porque ele apareceu para brigar com minha ex e depois decidiu tornar tudo público, indo ao Facebook e se gabando sobre sua nova namorada. Nossos amigos ficaram chocados e entraram em contato comigo e com a esposa dele sobre isso. Certifiquei-me de pegar tudo. As capturas de tela que consegui indicam que ela não parece se importar com o buraco em que se meteu com o nosso divórcio iminente. Mas, novamente, por que ela deveria se importar? Eu já a peguei com um teste de paternidade no final. Eu me tornei autodestrutivo. Ficava me perguntando o que poderia ter feito de forma diferente ou melhor. Ela me culpou por não estar por perto para ela, mas se eu não estivesse trabalhando em 2 empregos, como poderíamos ter sobrevivido? Eu não limpava quando chegava em casa porque estava muito cansado, e ela gritava comigo por causa do lixo, quando nossos filhos tinham colorido todas as paredes, arrancado as persianas e feito buracos na parede sob sua supervisão. Mas não tirar o lixo depois de trabalhar 16 horas era o problema. A pior parte era que eu queria muito minha família de volta, então estava acreditando que era minha culpa. Demorou um pouco para ver a verdade de tudo. Tudo mudou com meu irmão. Ele estava determinado a me fazer tocar em sua banda, e mesmo que eu tenha recusado, ele insistiu para que eu conhecesse os outros membros e decidisse. Isso mudou tudo para mim.
Ainda recusei, mas acabei fazendo amizade com eles e acabei namorando casualmente uma amiga que o guitarrista rítmico me apresentou. Me apaixonei rapidamente por essa mulher de 45 anos, e foi um alívio estar em um relacionamento amoroso com alguém que não era uma briga incessante 24 horas por dia, 7 dias por semana, que geralmente terminava comigo sendo agredido. Ao longo desse tempo, como mencionei, minha ex ainda tinha as chaves do nosso apartamento. Ela ocasionalmente entrava e deixava coisas para as crianças. A primeira vez que ela entrou e minha nova namorada estava lá não foi bem. Ela me ligou naquela noite perguntando quem era ela e por que estava no nosso apartamento. Foi prazeroso dizer à minha ex que minha namorada não era da conta dela. Ela seguiu em frente, me deixou e estava morando com outra pessoa. Nos últimos meses, minha ex tem se tornado errática em relação à minha nova namorada e até começou a persegui-la. Minha ex enviou uma solicitação de amizade no Facebook para minha namorada e exigiu que ela aceitasse. Quando minha namorada recusou, minha ex me ligou gritando, dizendo que eu preciso dizer a ela para aceitar, porque ela precisa ver que tipo de pessoa minha namorada é, que estou tendo nossos filhos em volta dela. Minha namorada pegou o telefone de mim e disse a ela que não precisa adicioná-la como amiga. Qualquer coisa relacionada à comunicação sobre as crianças pode ser feita pelo Messenger ou por chamadas telefônicas. Isso não caiu bem. Minha namorada me mostrou o repentino aumento de solicitações de amizade que recebeu de pessoas que tinham minha ex como amiga. Minha ex então começou a entrar na minha casa todos os finais de semana e, quando eu não estava em casa por estar no trabalho, para bisbilhotar. Eu estava no telefone com minha namorada, que estava ficando comigo enquanto eu estava no trabalho, para ouvir minha ex entrar, e minha namorada perguntou a ela se havia algo que ela precisava. Minha ex afirmou que queria ver quanto leite eu tinha na geladeira para quando as crianças viessem. Minha namorada disse a ela que já tínhamos cuidado disso, e minha ex foi embora. Quando cheguei em casa, exigi a chave do apartamento, já que ela não estava morando lá. Então, ela pegou as chaves do meu filho e fez cópias para si mesma. Quando meu contrato de aluguel acabou, minha namorada me pediu para me mudar com ela para que pudéssemos nos distanciar da minha ex. Minha ex fez de tudo para atrapalhar isso, chamando a polícia e dizendo que eu estava saindo com pertences dela. E quando perguntado o que era dela, ela não conseguia nomear nada no meu apartamento que havia ficado. Agora, pegamos as crianças a cada 2 fins de semana, e fui informado pelos meus filhos que não podem falar sobre o que fizeram comigo, porque ela não quer ouvir. Isso não durou muito tempo. Agora ela bombardeia as crianças com perguntas para obter o máximo de informações possível. Tenho certeza de que é ciúme. Moramos na praia, minha namorada é muito bem-sucedida, e quando pegamos as crianças, damos um pequeno passeio até o calçadão para andar nos brinquedos, deixá-los brincar na praia ou visitar o aquário. Se voltarem para casa com prêmios, minha ex os joga fora. A questão com minha ex nos últimos tempos foi que, nas últimas vezes em que ela deixou as crianças comigo, notei que agora ela se veste e se parece muito com minha namorada. Ela tingiu o cabelo e cortou para combiná-lo com o dela. Qualquer coisa que façamos com as crianças, minha ex sai correndo na semana seguinte e tenta fazer a mesma coisa com elas. Se formos à praia, ela os leva à praia. Se formos ao zoológico, ela os leva ao zoológico. Se ela descobre o que comemos com eles para o jantar, ela precisa fazer a mesma coisa e exige que nossos filhos lhe digam quem gostaram mais na semana passada. Meu filho pediu para morar conosco porque disse que minha ex estava louca. Você pode acreditar que estou usando tudo isso no tribunal. Apenas quando pensei que as coisas não podiam ficar mais loucas com ela, na outra noite ela começa a me mandar mensagens. O que diabos? Minha namorada estava sentada ao meu lado quando começaram a chegar, e imediatamente fiquei na defensiva e disse à minha namorada que eu não pedi por elas e que eu e minha ex não estamos nos falando dessa forma. Eu ofereci meu telefone para que ela pudesse ver por si mesma. Minha namorada olhou as fotos e pediu o número da minha ex para poder mandar suas próprias mensagens de volta, para mostrar a ela como se faz. Ligou para minha ex e perguntou o que diabos ela estava fazendo. Eu disse a ela que minha namorada estava sentada ao meu lado e viu as mensagens e está furiosa. Minha ex tentou dizer que ela pretendia mandá-las para outra pessoa. Minha namorada disse a ela que meu nome estava em uma ponta do alfabeto, enquanto o nome do namorado dela estava na outra, e então perguntou quem era o novo cara, já que a mensagem era para outra pessoa. Minha ex desligou. Realmente não sei qual é o jogo dela. Minha ex está fazendo tudo isso, é tudo muito louco para mim. Deixe-me esclarecer algumas coisas, porque os comentários continuam voltando, como se eu ainda estivesse morando lá. Primeiro, minha namorada não mandou de volta os ursinhos para ela, foi apenas a resposta verbal ao que minha ex havia feito,
dizendo que ela deveria mostrar como se faz, porque as fotos eram da minha ex sem camisa fazendo caretas em um espelho com o celular na mão. Minha namorada simplesmente fez uma piada sobre a falta de imaginação da minha ex. Segundo, eu não moro mais no meu antigo apartamento que compartilhava com minha esposa. Eu me mudei para o apartamento da minha namorada porque, apesar de ter recuperado as chaves da minha ex, ela pegou as chaves do meu filho e as usou para continuar invadindo. Ela não tem acesso ao meu novo lugar, e meus filhos nem têm chaves por esse motivo. Terceiro, estou lutando pela custódia dos meus filhos, e não é fácil, já que não sou o pai biológico da minha filha, mas estou lutando com base na certidão de nascimento, que me lista como pai e me dá direitos parentais sobre minha filha. Quarto, minha ex estava prescrita para remédios, mas estou seriamente em dúvida se ela os tomou. Quinto, eu verifico meus filhos para ver se têm hematomas e me certifico de que não estão sendo abusados, mas ela cometeu o erro de ficar física com o namorado e ele fez um buraco na parede e deixou claro que se ela levantar a mão para ele novamente, ele vai reagir. Atualização 1. No último fim de semana foi o aniversário oficial de 6 anos da minha filha. Não era meu fim de semana para ter as crianças, e para minha surpresa, minha ex me perguntou se eu queria ficar com as crianças para o aniversário da minha filha. Claro que eu as peguei, e até me concederam mais 2 dias. Pensei que eles tinham alguns planos e estavam me repassando as crianças para que pudessem fazer o que quisessem. Mas o que me chama a atenção é que esta é a primeira vez que ele pode comemorar o aniversário da filha, e em vez de fazer algo especial como pai, ela foi entregue a mim e a minha namorada. Alguém mais acha isso um pouco estranho? Atualização 2. Apenas uma atualização, mas tenho que balançar a cabeça com isso. No sábado à noite, recebi uma mensagem irritada da minha ex dizendo que espera que eu esteja feliz porque venci. Eu sei que não deveria ter me envolvido na conversa, mas perguntei qual era o problema dela. Ela respondeu com algo que não fazia sentido e depois me disse para ir em frente e me gabar 10 vezes, porque algo aconteceu com ela. E depois começou a me acusar de estar envolvido nisso. Perguntei no que eu supostamente estava envolvido, mas em vez de uma resposta direta, ela começou a me atacar, dizendo que todos os homens são uns porcos e não podem ser confiáveis. A partir disso, percebi 2 coisas: ela está bêbada de novo e o idiota por quem ela me deixou atraiu. Eu não digo nada quando ela está assim. Ela me deixou por um amigo que a traiu. Minha resposta foi não entrar em briga. Apenas li as mensagens e pensei que ela estava recebendo exatamente o que merecia. Ela me deixou pelo meu amigo, que era casado e a tinha traído 3 vezes, sendo ela a terceira. Quando eu trouxe isso à tona, enquanto ela me deixava, ela me disse que sabia no que estava se metendo. Acho que ela pensava que seria a solução para os problemas dele. Quando ela ficou sem insultos para me atirar, mudou seu ataque para minha namorada, me dizendo que ela é feia pra caramba e que eu poderia ter qualquer garota, mas escolhi alguém feio para substituí-la. Minha namorada é deslumbrante por dentro e por fora. Minha ex também é extremamente ciumenta da minha nova namorada e, como mencionei em posts anteriores, minha ex começou a perseguir minha namorada e tentar mudar sua aparência para se parecer com ela. O ataque continuou, com minha ex me dizendo que eu não amo minha nova namorada e que é impossível para mim me apaixonar pela primeira mulher que eu vi depois de perdê-la. Minha ex e eu estávamos separados há 1 ano quando conheci minha atual namorada. Demorou um tempo para eu me sentir confortável confiando em alguém novamente, e essa confiança foi conquistada e não dada facilmente. Ela então seguiu afirmando que eu só a amo porque perdi meu apartamento e estou lambendo as botas da minha namorada por um lugar para morar, como ela disse de maneira interessante, só é amor quando se está sem teto. Eu tinha meu próprio apartamento do outro lado da rua para minha ex-esposa, porque ela decidiu ficar no complexo para me provocar com o fato de que me deixou por meu amigo, na minha cara, a cada minuto acordado. Quando meu contrato de aluguel acabou, decidi morar com minha namorada e mudar meu emprego para lá. Eu sei que ela estava tentando provocar uma briga, só não estava dando a ela. Quando pensei que os ataques da minha ex não poderiam ficar mais estúpidos e infantis, ela prosseguiu dizendo que lamentava não ser suficiente para mim. Eu queria tanto ligar para ela naquele momento e gritar que eu não era bom o suficiente para ela. Ela me deixou, ou ela esqueceu com quem foi embora e quem substituiu o outro por outra pessoa. Ela me deixou por um cara casado que havia traído repetidamente sua esposa. Real Vencedora. Então ela partiu para o ataque contra minha namorada novamente, dizendo que nós dois sabemos que ela, minha ex, era quem eu queria estar e que minha namorada não poderia competir ou se comparar a ela. Nesse ponto, já tive o bastante e pedi a ela para me contatar quando estivesse melhor e sóbria, e desliguei o telefone. Horas depois, quando minha namorada chegou em casa, ela me perguntou o que era.
Eu avisei que ela ia ficar brava e entreguei meu telefone para ela ler por si mesma. Ela leu e simplesmente riu e me devolveu o telefone, dizendo que parece que ele traiu. Eu disse que parecia mesmo e tentei tranquilizá-la, pensando que os comentários feios poderiam fazer com que ela me questionasse. Eles nem a afetaram. Ela me disse que as tendências narcisistas da minha ex realmente aparecem quando ela está bêbada, e apostou que minha ex estava chateada por não poder me procurar para uma vingança contra ele. Ainda não ouvi mais nada da minha ex. Minha suposição é que, como de costume, no dia seguinte, ela olhou para aquelas mensagens e viu o que fez, sentindo-se estúpida. Aposto também que ela voltou para ele porque não suporta ficar sozinha. 20 anos de abuso tiveram um efeito duradouro que estou tentando superar. Não importa o que eu fizesse, estava errado. Eu estava errado por discordar dela e tentar fazê-la parecer estúpida. Agora vejo que é uma manipulação narcisista de culpa. Muito disso é subconsciente, e nem percebo que estou pisando em ovos. Se meu telefone toca, instintivamente digo quem é e mostro para minha namorada o telefone, o que eu fazia no passado para evitar brigas e acusações. Não preciso mais fazer isso, mas é um hábito difícil de quebrar. Quando faço isso, minha namorada geralmente nem olha, mas diz: "Você está fazendo isso de novo", e essa é a parte confusa. Se ela não olha, sinto que ela não verificou se estou dizendo a verdade, e sinto que isso pode me expor a um ataque mais tarde. Eu sei que não vai, mas vai ser difícil quebrar esse hábito. Estou desembaraçando muita coisa internamente. Eventualmente, chegarei lá, mas essa é a parte mais difícil, não é? Recuperar de tudo, não apenas a traição, mas descondicionar os controles que foram usados em você. Justo quando você pensa que está se recuperando, entra em um novo relacionamento e as comportas se abrem, e você se vê fazendo o que fez em seu último relacionamento para não causar ondas no novo. Em vez de apenas ser você. É realmente um longo caminho para a recuperação. Na minha última atualização, minha ex foi traída pelo cara que ela me deixou por, como previsto, eles voltaram 3 dias depois. Esperava isso. Ela não tem ninguém para recorrer agora, e agora está presa com ele. Desde aquele último incidente, não ouvi mais nada dela além de assinar alguns documentos para o nosso divórcio e comunicações sobre as crianças, e sou grato por isso, mas sei que não vai durar antes de ela ficar bêbada e eu receber outra mensagem bêbada insultando você até o final do Halloween. Minha banda foi convidada para se apresentar em um evento que um dos meus amigos organiza todos os anos. Faço isso há alguns anos e é uma tradição que minha ex costumava frequentar comigo. Ela não foi no ano passado porque foi quando descobri que ela estava dormindo com meu melhor amigo e que minha filha, agora com 6 anos, na verdade, é dele. Ela não foi convidada, mas apareceu mesmo assim com um namorado por quem me deixou e que a traiu, e meus filhos. Fiquei furioso, pois crianças não são bem-vindas nessas festas, que são apenas para adultos, e ela sabia disso. Acredito firmemente que ela apareceu com ele na tentativa de me expulsar. A segurança continuava dizendo que ela não podia entrar e ela ficava lá lutando, dizendo que as crianças queriam ver o pai tocar. A pessoa que organizava a festa desceu e disse que ela poderia ficar e assistir a 2 músicas minhas, mas depois teria que sair, e se ela se recusasse, ele chamaria a polícia. Disse ao meu amigo para não ceder a ela, e ele me disse que estava fazendo isso apenas pelas crianças. Não foi uma noite boa. Eu estava no palco e não sabia o que estava acontecendo na festa, mas fiquei sabendo quando fui para os bastidores entre os sets. Alguns dos detalhes que descobri foram que minha ex tentou confrontar minha namorada e não terminou bem para ela. Minha namorada colocou ela em seu lugar e a chamou por usar nossos filhos para jogos. Isso foi testemunhado por muitas pessoas, e quando saí do palco, várias pessoas vieram me contar e apontar onde estavam. Qualquer briga que tenha acontecido acabou e minha ex estava olhando fixamente para minha namorada de longe. Minha filha humilhou minha ex ao dizer em voz alta para todos lá que ela tem 2 pais, eu e o namorado da mamãe, que na verdade é o pai verdadeiro dela. Isso humilhou ainda mais minha ex, já que ela disse obrigado por me fazer parecer lixo, e ela acabou saindo depois disso. Mas meu filho se recusou a ir com ela e lutou para ficar comigo. Minha ex fez com que o namorado encontrasse minha namorada para perguntar se poderíamos ficar com ele, e ela concordou e trabalhou com meu amigo para manter meu filho grudado ao lado dela pelo resto da festa, e nós o levamos para casa na noite seguinte. Meus nervos estavam à flor da pele a noite toda. Devo ter pedido desculpas 1000 vezes naquela noite para meu amigo, namorada e filho por colocá-los no meio disso tudo. Eu estraguei cada música porque ficava procurando na multidão onde eles estavam e o que estava acontecendo, preocupado que uma briga física pudesse acontecer entre eles. Eu não sabia quando levei meu filho para casa.
Até depois que eu saí do palco, ela já tinha partido e deixado meu filho para trás. Quando levei meu filho para casa na noite seguinte, ela fez questão de não estar lá. Fui informado pelo namorado dela que ela sabia que eu estava indo deixar meu filho e ela queria evitar uma confrontação sobre o que tinha acontecido. Ele se desculpou comigo por tudo e tentou conversar comigo sobre ela e como ela tem se comportado. Eu disse a ele que não vou me envolver com ele e saí. Recebi uma ligação mais tarde naquela noite do meu filho dizendo que eles estavam brigando feio por minha causa. O namorado dela se cansou das coisas que ela tem feito e a acusou de ainda não ter superado a nossa separação. Aparentemente, ele perguntou a ela qual é a coisa que mais a incomoda, se é o fato de eu ter seguido em frente e ela não poder voltar para mim, ou se é o fato de que, se ela não tivesse me deixado por ele, eu teria eventualmente a deixado por minha namorada. Segundo meu filho, isso foi o que começou a briga. Eu podia ouvi-los gritando ao fundo e perguntei a ele se precisava que eu fosse buscá-lo. Ele me disse que não. Conversei com ele até a situação se acalmar. Isso é apenas o que está acontecendo comigo agora. Ainda estou passando pelo divórcio, ainda estou seguindo em frente. Só não olho mais para o que perdi. Apenas preciso tirar meus filhos de lá, e sim, ainda estou lutando por isso. Quanto à atualização 4, minha filha de 6 anos estava falando sem parar sobre o elfo na casa da minha futura ex-esposa, então minha namorada comprou um para ela e o instalou. Pensamos que minha filha ficaria animada em ver o elfo. Enviamos um amigo para observá-la quando ela estava aqui. A reação da minha filha foi alarmante, para dizer o mínimo. No momento em que ela viu o elfo, ela ficou furiosa. Instantaneamente começou a gritar com ele, dizendo que ele precisa ir embora ou ela vai contar para o Papai Noel que ele é mau e conta mentiras. Ela entrou em um acesso de raiva, gritando para ele ir embora ou então ela vai contar. Minha namorada tentou acalmá-la, dizendo que ele não vai mentir, que se ela for boa, ele vai dizer ao Papai Noel que ela é boa, mas se ela for má, ele vai dizer ao Papai Noel que ele não vai mentir, então tudo o que ela tem que fazer é ser boa. Minha filha rosnou para minha namorada e disse que ele vai dedurar ela. Eu tinha tantas coisas passando pela minha cabeça naquele momento. Por que ela tem medo disso e não da mãe dela? Quantas mentiras ela está gritando em casa que minha ex está apenas ignorando? Quanto mais minha ex está ignorando agora? Eu tive problemas com minha filha mentindo, ela gosta de dizer que o irmão bate nela quando ele nem está perto dela, e temos trabalhado para reduzir isso. Eu trouxe isso à tona para minha futura ex-esposa e a resposta dela foi que ela está ciente disso e lidando com isso agora. Hoje, quando deixei meus filhos, pretendo confrontá-la sobre o que aconteceu com o elfo, porque algo me diz que está acontecendo algo errado lá. Eu sinto que estou olhando muito profundamente para isso, mas quero levá-la para a terapia, porque está ficando claro que há muito mais do que eu estou ciente acontecendo lá. Há algo errado por lá, com certeza. Já sei com certeza que na casa da mãe dela ela é a princesa porque o verdadeiro pai está lá e ela não pode fazer nada de errado. Também sei que ele dá um inferno para o meu filho porque ele é meu. Minha namorada e eu conversamos com as crianças hoje sobre os comportamentos. Perguntamos ao meu filho se minha filha faz essas coisas em casa, mentindo e tentando colocar todos em encrenca. Ele disse que não tanto, o que nos deixou imaginando por que ela faz isso. Ao perguntar à minha filha por que ela mente sobre o irmão, ela ficou na defensiva e disse que ele bate nela, que acabou de fazer isso. Quando perguntado quando isso aconteceu, ela disse que foi há apenas 1 minuto, mas ele nem estava em casa, estava tirando o lixo e não tinha estado perto dela o dia todo. Ele evita ela por causa das mentiras. Quando apontamos que ela estava mentindo, ela ficou com raiva e ergueu o punho para minha namorada e a ameaçou. Tirei a TV e os videogames dela e perguntei por que ela se comporta mal e não é boa. Ela olhou para mim e rosnou porque não quero. Parece que tenho que aumentar a disciplina, porque não vou tolerar essa bagunça. Atualização 5. Parece que o surto da minha filha com o elfo na prateleira desencadeou uma série de problemas maiores. Investiguei por que ela teve uma reação tão forte a isso e acabei caindo em um buraco de problemas que nem sabia que tinha. Resumindo, no fim de semana, minha namorada e eu compramos um elfo na prateleira para minha filha, já que ela estava sempre falando sobre o quanto amava o que havia na casa da minha futura ex-esposa que traiu. Ao ver o elfo, minha filha ficou irritada, gritando que ele tinha que ir embora porque iria contar ao Papai Noel sobre ela. Isso levantou a questão de por que o da casa da mãe dela era ótimo, mas o nosso era um problema. Então perguntei e não obtive respostas. Fomos jantar com a ex-madrasta da minha namorada, cujo pai traiu ela, e minha namorada ficou ao lado da ex-madrasta e permaneceu na família dela apesar do divórcio do pai.
Isso faz maravilhas pelos meus problemas de confiança em relação à minha futura ex-esposa, pois sei onde está o compasso moral da minha namorada por causa desse relacionamento com a ex-madrasta. Durante o jantar, a ex-madrasta fez uma breve menção a um abuso sofrido pela minha namorada nas mãos do padrasto do lado da mãe dela. Meu filho reagiu visivelmente, mas não disse nada na época. No caminho para levá-los para casa, ele abriu o jogo sobre o que estava acontecendo em casa. Tenho que dizer que não vi isso chegando. Parece que a ex-esposa da minha futura ex-esposa quer vingança. O namorado dela está lidando com o caso entre o marido dela e minha esposa com vingança e hostilidade extrema. Ela quer vingança e está fazendo de tudo para tornar a vida deles um inferno, por qualquer meio necessário, inclusive usando os filhos para atacar meu filho, porque ele é filho da mulher que tirou o marido dela. Essas crianças, por sua vez, acham engraçado ensinar sua meia-irmã, minha filha, que na verdade é filha dele, a atacar meu filho também. Quando perguntei à minha filha, ela disse que era um jogo. Quando disse a ela que não era justo com o irmão dela e era cruel e não um jogo, ela começou a chorar, dizendo que eu não queria que ela se divertisse e começou a fazer um escândalo. Eu disse a ela que isso vai parar. Ela revirou os olhos e me disse que não queria, que era divertido. Informei a ela que punições virão se continuar e não vou mais tolerar isso. Maltrate seu irmão e tirarei tudo, sem TV, sem brinquedos, sem videogames, tudo. Isso me rendeu outro colapso, mas não vou aceitar isso. Quando deixei meus filhos na casa dela, perguntei à minha ex o que diabos estava acontecendo e a confrontei com o que me disseram. Ela me disse que a outra parte está fazendo de tudo para tornar a vida deles um inferno. Eles conhecem os horários de trabalho da outra parte e têm sabotado, o que tem afetado financeiramente. Ela me disse que o Natal deles vai ser horrível por causa disso. Eu contei a ela sobre os filhos deles sendo ensinados a abusar do nosso filho e treinando nossa filha para participar disso, e ela me disse que só pode fazer tanto e que não pode vigiar todos o tempo todo. Eu disse a ela que se ela está ciente disso, faça algo a respeito, porque é um problema quando as coisas que acontecem aqui respingam na minha casa. Eu sei que ela não está fazendo absolutamente nada sobre isso, que nenhuma das crianças está sendo disciplinada, porque minha filha acha que é aceitável agir assim na minha casa e ainda está aprendendo que ações têm consequências, uma lição que tenho que reensinar a ela a cada 2 fins de semana, porque não a tenho o suficiente para enfatizar esse ponto. Então, a cada 2 semanas, voltamos à estaca zero, o que agora explica por que ela teme nosso elfo e não o que está em casa. Nada está sendo feito, então agora tenho um novo problema. A outra parte está tornando isso um inferno para todos nós. Sim, estou levando isso para o tribunal, que meus filhos estão sendo abusados pelos filhos do outro envolvido por causa disso. Acredite, estou levando isso ao tribunal. Eu estou buscando a custódia dos meus 2 filhos. Não é que eu não estivesse antes, mas isso me dá um pouco mais para trabalhar agora que sei mais sobre o que está acontecendo naquela casa. De certa forma, isso explica o elfo. Minha filha não tem medo do elfo lá porque não há repercussões para as ações dela lá. Ela pode se comportar mal e ninguém está fazendo nada sobre nada do que essas crianças estão fazendo. Ela tinha medo do meu elfo porque ela sabe que se mete em encrenca na minha casa. Eu sempre suspeitei que minha ex não estava fazendo nada sobre o comportamento dos meus filhos do lado dela. Isso confirma. Da maneira como minha filha reagiu, o que meu filho disse e o que ela mesma disse sobre isso, só há tanto que eu posso fazer. Já que ela não quer lidar com isso, cabe a mim. Estou usando isso no tribunal. Atualização 6. Foi hoje que oficialmente acabou, na chamada de vídeo do tribunal. Passamos por isso meio que em transe, porque pensei neste dia 1 milhão de vezes ao longo do último ano e aqui estava eu, e estava acontecendo. Levou 5 minutos para acabar, apenas 5. Nenhum de nós estava contestando. Ela não estava pedindo nada, não que ela pudesse, o teste de paternidade me mostrou o que era o que. Apenas algumas perguntas rápidas que na maioria das vezes não foram feitas para mim. Me perguntaram se havia alguma chance de salvar o casamento. Não. Me perguntaram se eu queria prosseguir com o divórcio hoje. Sim. Foi divertido como eles perguntaram a ela se havia algum problema doméstico ou abuso, e ela disse que não. Eu nem sequer fui perguntado sobre isso. Aqui é interessante. Eu fui agredido o suficiente. Nem sequer foi uma questão. Acho que no final isso não importava, porque o fim seria o mesmo. Acabou, tudo o que resta é a corte de família para a custódia das crianças, e com o que está acontecendo agora, está cada vez mais a meu favor. Ela esperou exatamente 5 minutos do fim do tribunal para postar tudo no Facebook. Eu sei disso porque meu telefone explodiu com screenshots dos meus amigos me contando sobre isso. Ela mencionou como o divórcio é difícil, mas precisamos dar um bom exemplo para nossos filhos.
Ela até me marcou, o que foi um erro. Meus amigos a repreenderam sobre como seria um melhor exemplo para as crianças não ir imediatamente para as redes sociais em busca de atenção e curtidas. Acho que não posso dizer nada sobre isso. Estou aqui contando para um monte de estranhos, mas esperei várias horas e nenhum de vocês me conhece pessoalmente. Mas acabou, e não tenho certeza de como me sinto sobre isso. Deveria estar sentindo, mas me sinto em branco. Atualização 7. Já faz um tempo desde que disse alguma coisa e agradeço a todos por entrarem em contato comigo. Eu apenas estive de mau humor com tudo o que está acontecendo e não estou com vontade de atualizar. Meu divórcio foi finalizado no mês passado, então isso é um obstáculo a menos. Em sua maior parte, foi um bom Natal, com exceção da minha ex perder o emprego e o cara com quem ela se mudou não estar ganhando o suficiente para as despesas e vir pedir minha ajuda com as crianças. Eu queria dizer para ela se virar, já que esperou 3 dias antes do Natal para me contar, e eu e minha namorada corremos para encontrar presentes adequados com as lojas esvaziadas. Antes que alguém me diga que não deveria ter feito nada e deixado meus filhos verem quem ela realmente é, eu queria, quase fiz, mas não posso fazer isso com meus filhos no Natal, e disse a ela que é uma ajuda única, não vou ajudá-la novamente. Quando ela veio buscar os presentes, pediu para entrar e ver onde as crianças dormiam. Quando eu disse que não era uma boa ideia, ela me disse que não era um pedido e que ela precisava e tinha direito também. Quando ela tentou passar por mim, minha namorada estava na frente dela dizendo que ela não ia colocar os pés na casa dela e se ela tinha alguma preocupação, que fizesse algumas ligações, mas ela, minha ex, nunca será permitida na casa dela. Ela recuou e passei o resto da noite acalmando minha namorada para que ela não arrancasse o rosto da minha ex. A melhor maneira de explicar isso é que minha namorada bloqueou totalmente minha ex. Ela tenta, falha miseravelmente e grita para quem quiser ouvir que é injusto. Ela está fora de cena quando as crianças estão comigo, nossa vida não é da conta dela e minha namorada deixou isso bem claro. Talvez eu seja um idiota por isso, mas deixei minha namorada assumir o controle da situação. Ela é imune a minha ex e melhor em apontar a porcaria do que eu, onde minha ex vai me desafiar e tentar me manipular, minha namorada é uma rocha inabalável. Minha ex não tentou jogar nenhum jogo desde então. Eu coloquei meus filhos na terapia, as coisas escalaram com eles. Colocamos uma câmera na sala de estar, que pegou muitas mentiras da minha filha, muitos socos no meu filho e gritos de que ele a atingiu quando não o fez. Confrontamos ela sobre isso e ela está começando a aprender que as mentiras não funcionam aqui. Meu filho está frustrado com a demora do tribunal e está tendo problemas por não poder morar comigo em tempo integral ainda, ele está muito ligado à minha namorada, então não tenho preocupações lá. Eles não brigam, o que é um alívio, mas ele está agindo na casa da mãe, gritando, socando paredes e discutindo. Eu sei que ele quer sair de lá e estou fazendo o que posso para que isso aconteça. Sei que vai acontecer. Deixando tudo isso de lado, tenho um novo problema com o ex-namorado da minha namorada, de repente, a assediando, o que foi hilariamente trazido à minha atenção por outro ex-namorado dela, meu colega de banda, que foi quem me apresentou a ela. Esse cara enlouqueceu na outra noite ao ser informado pelo outro ex que ela está feliz. Ela seguiu em frente e ele precisa deixar para lá e encontrar alguém novo. Sua resposta a isso foi bater seu carro em uma mureta tentando se destruir. Tanta loucura na minha vida que não sei se devo rir, chorar ou vender ingressos, então é isso que há de novo comigo. Atualização 8. O dia D foi há mais de 2 anos, o divórcio foi finalizado há 4 meses, ela ainda está com o AP e eu segui em frente há 1 ano. Em sua maior parte, minha vida está muito melhor sem ela aqui. Já se passaram 2 anos e ainda estou descobrindo coisas. Havia outro amigo meu com quem ela dormiu antes do AP. Gostaria de dizer que isso não me incomodou, mas incomodou. Apenas aumentou o tempo em que fui um tolo. Agora sei que minha filha não é minha, e agora estou me perguntando se meu filho é. Ele não se parece comigo, nenhuma de suas características é minha. Nem todas as características são dela também. Por mais que eu me pergunte, também me pergunto se realmente quero saber. Não acho que possa aguentar esse golpe pela segunda vez. Ignorância é uma bênção, certo? Tento deixar o máximo dela para trás quanto possível. É difícil quando crianças estão envolvidas, porque estou preso à coparentalidade até que eles tenham 18 anos. Tentei evitar o Grey Rock, pensando que poderíamos ser amigáveis. Queria mostrar às crianças que poderíamos nos unir por elas. Interessante como os culpados estão sempre no ataque, tentando constantemente culpar os outros, mesmo depois de tudo estar dito e feito. Ainda mais interessante como ela pensava que ainda podia me controlar e ditar as regras. Quando não cedi, ela ainda atacou.
Ela tentou suas táticas com minha namorada, e resumindo, ela aprendeu a ficar longe dela. Minha namorada é uma força a ser reconhecida, e lidar com narcisistas sociopatas não é o primeiro rodeio dela. Eu sei que no final saí vencedor. Tenho uma nova vida, novo emprego, novo lar, novo amor. Estou muito melhor do que minha ex, que está lidando com as repercussões de suas ações. Não apenas destruiu nossa vida juntos, mas também a do AP. Sua ex-mulher está indo além para tornar a vida deles um inferno. Triste dizer que isso afeta meus filhos, pois suas vidas são viradas de cabeça para baixo por esse show de horror. A ex do AP é o exemplo perfeito de que o inferno não tem fúria. Ela os atingiu financeiramente, e minha ex já veio chorando várias vezes pedindo ajuda. Perdeu o emprego há 6 meses e ainda não encontrou trabalho, optando por viver às custas do AP, que está sendo espremido até a última gota por sua ex. Não sinto pena disso. Odeio o que isso está fazendo com meus filhos. Faço o que posso por eles, mas apenas por eles. Não darei dinheiro, mas providenciarei o que eles precisam. Não darei a ela a chance de gastar meu dinheiro com bebida, pois é assim que ela é, e parte do motivo pelo qual foi demitida. Sim, estou lutando pela custódia dos meus filhos, até mesmo daquele que não é meu. Preciso tirá-los dela. Meu filho desenvolveu um profundo ressentimento contra a mãe, culpa dela. Foi ela quem lhe disse por que estávamos nos divorciando. Ele sabe que sua irmã é do AP, e se certifica de que todos saibam disso. Ele disse isso para minha namorada antes que eu pudesse. Eu estava tentando não despejar todos os meus problemas sobre ela, como um pai recém-divorciado, já tinha muita bagagem e não queria sobrecarregá-la, mas meu filho está com raiva. Do lado positivo, o vínculo dele com minha namorada é muito forte, é o melhor amigo dele. Minha filha é como a mãe dela, ela mente, é manipuladora, usa as mesmas táticas e reage da mesma maneira quando as coisas não saem como ela quer. Ela aprendeu com os melhores. As câmeras instaladas na casa têm sido muito úteis para pegá-la em suas mentiras. Ela gosta de acusar as pessoas de serem más com ela e adora acusar meu filho de bater nela. As câmeras mostram ela correndo para bater nele e gritando que ele a bateu. Depois que a confrontamos e mostramos o vídeo, ela teve um colapso por ser pega. Desde então, ela parou de acusá-lo de bater nela. Agora estamos pegando ela se metendo em coisas que não deveria e manipulando um lado contra o outro, dizendo que alguém disse que ela poderia ter algo quando não disseram. Isso é mais uma coisa para a qual as câmeras estão lá. Sob o pretexto de segurança residencial, mas não é só para isso que estou usando-as. Se minha filha cair e se machucar, minha ex está gritando abuso infantil. Ela tentou acusar minha namorada de machucar meus filhos. A realidade é que minha filha decidiu pular do sofá para a cadeira porque o chão era lava. Então, estou enviando para minha ex o vídeo mostrando o que aconteceu e nós lidamos com o ferimento assim que aconteceu. Isso só durou algumas semanas antes que minha ex finalmente entendesse que ninguém está machucando as crianças e nós provamos isso para cada machucado e arranhão. Eu sei que é uma droga chegar a esse nível de colocar câmeras, mas eu fiz isso. Isso me traz paz de espírito sabendo que minha ex não pode jogar esse jogo contra mim. Também me traz muita paz de espírito quando estou no trabalho e minha namorada está sozinha em casa e posso verificar o que ela está fazendo, lendo um livro, assistindo a um filme ou jogando videogame online com meu filho ou o irmão mais novo dela, que tem a mesma idade que meu filho. As câmeras me ajudam com meus problemas de confiança. Espero que tenham gostado. Estamos perto de alcançar nossa meta de 1000 inscritos, continue nos ajudando. Obrigado e até mais.